Olá pessoal, estou aqui na casa da minha mãe, em visita também, mais uma vez. Não vou conseguir, dessa vez não vou conseguir fazer aquele mutirão de vídeos que eu fiz há um tempo atrás. Depois eu deixo aí a referência dos vídeos, uma série de vídeos curtos vendo uma série de relíquias aqui que meu pai deixou. Mas eu encontrei uma que vai ser interessante da gente ver. Na realidade é uma sucata, um conjunto de sucatas de componentes e alguns livros interessantes que eu tenho aqui. E tem mais, tá? É que a gente nem sempre consegue levar essas coisas, né? De volta, né? Mas enfim, vamos dar uma olhadinha aqui, acho que vocês vão gostar. Bom, uma coleção de livros aqui, alguns livros, tem mais, tá? Mas alguns livros interessantes aqui, livros de rádios de baquelite, um livro pictográfico na realidade, tá? É muito interessante, tá? Esse aqui eu dei para meu pai há muitos anos, você vê? Mas é uma bela coleção. Lamentavelmente ficou um pouco aí manchado com os anos, tá? Mas eu mostrei para ele aqui, eu dei para ele, comprei, achei lá em São Paulo, morava em São Paulo nessa época, tá? Então tá aí, um livro mostrando diversos estilos, né? E épocas, né? De rádios e tal. Ele adorava ver isso numa época em que a gente babava, mas não tinha isso aqui perdido, né, nas fazendas e coleções aí das pessoas. Raramente a gente tinha acesso a muitos rádios que não fosse o nosso rádio da Philips, que a gente tinha, que eu já fiz uma desmontagem, um concerto aí no canal, tá? E tem vários outros estilos americanos e alemães que eu ainda tenho que mostrar no canal, mas aqui tem uma série de estilos. É um livro pictográfico, mas que conta um pouco da história. Esse livro é muito bonito, tá? Muito bacana. Esse aqui eu vou guardar, apesar de estar um pouquinho, as páginas estão um pouco coladas por causa da umidade aqui no Rio de Janeiro. Vocês perdoem aí o barulho aí da serra, e alguém está usando uma máquina, uma Archer aí qualquer para fazer lavagem. Bom, isso aí, vamos ver o outro livrinho aqui. Esses livros são muito bacanas. Vamos ver os outros livros aqui. Bom, primeiro livro aqui, Osciladores. Os livros da editora Érica eram normalmente muito bons, tá? Então aqui, livro de osciladores, muito bacana. Esse é um livro relativamente mais novo dessa coleção toda aqui, que comprei em 1994. O livro 30 anos, né? Mais novo, né? Mas esse livro eu usei na época da faculdade, tá? Então na realidade eu não vou correr muito sobre o livro não, mas só para não encher muito o saco de vocês. Mas esse livro eu usei muito, aqui análise teórica, né, de osciladores eletrônicos, harmônicos RC, LC. Ele corre muito bem, né? A cristal. Aí tem circuitos multivibradores, transistor como chave, circuitos multivibradores, que é um pouco de discussão da teoria do transistor, tá? Multivibradores com circuito integrado, 555, famosíssimo, né? Não podia deixar de ser, tá? Schmitt Trigger, outro dia até no trabalho eu precisei dos Schmitt Triggers, então você vê, né? Esses fundamentos aqui não se perdem mesmo, tá? Osciladores com amplificadores operacionais também, tá? E com transistores de junção, né? Então, realmente, essas coisas, os transistores de junção hoje em dia são muito raros, tá? Eles realmente caíram em desuso. E aqui, naturalmente, os osciladores típicos de TTL, circuitos TTL e CMOS, tá? Então, o bacana aqui, na realidade, além da introdução teórica que ele comenta, né, da rede de feedback com ganho 1, 180 graus de defasagem, que precisa ter o início das oscilações, precisa atingir um ponto no qual você mantém a oscilação estável, né? Isso é toda a discussão normal, mas o que é legal desse livro, tá? É que ele tem os cálculos, então você consegue realmente projetar o seu oscilador. Circuitos principalmente de transistor, tem alguns circuitinhos integrados, como a gente viu, 555, os lógicos, mas é um livro que discorre muito bem, então permite a você fazer um desenvolvimento aí legal, tá? Vou tentar ver se eu acho esse livro aqui, links para compra na internet e tal, que é muito legal ter o livro em si, em sebos, etc. E aí eu ponho aí. Enfim, não vou mais encher o saco de vocês não, é um livro muito bacana, tem em excelente estado. Então, é isso aí. Outro livro que eu usei muito no estágio, quando eu estava na faculdade, projeto de fontes chaveadas, tá? Nossa, o quanto eu não conhecia. Esse é um livro bem mais velho, né, da década de 90, tá? Da Sodileira, uma livraria em Brasília muito famosa. Tá um pouquinho aqui, depois eu consertar, tá? Mas aqui, o projeto de fontes chaveadas, esse daqui é o primeiro livro que eu realmente aprendi a projetar as fontes chaveadas mesmo, tá? Conversão Buck,
aqui só um básico, né? Também todos esses livros têm um básico, teoria de componentes, conversores Buck, aqui muito bacanas, e que é legal também, como no livro de osciladores, os flybacks aqui, fonte série ressonante, eu usei flyback no estágio que eu fiz, tá? E aqui as estratégias de controle, né? De loop de realimentação, etc. O bom desse livro é que ele tem cálculos, tá? Ele fala aqui, bom, aqui tem muita teoria, né? Teoria básica de transistores e reguladores e etc, né? Isso aqui é uma coisa que é bastante, digamos assim, repetida, né? O legal também, ele tem as curvas de esterese e tal, de indutores, etc. Mas é um livro excepcional para você realmente entender a física e a lógica de um conversor chaveado, que hoje em dia, naquela conversor chaveado era uma coisa quase que do outro mundo. Hoje em dia é uma coisa que praticamente existe em tudo quanto é plug pack de tomada, né? Que a gente já desmontou tantos aqui no canal, né? Então tem toda uma análise aqui. Isso aqui é absolutamente fundamental, literatura fundamental, principalmente nos dias de hoje, quando você quer consertar ou entender topologias de fontes chaveadas. E como você pode ver, todos os cálculos aqui para você fazer o projeto das suas, ou até, mais importante, verificar se esses conversorzinhos prestam ou não prestam. Então, excelente referência aqui. Esse não é tão atualizado, mas eu estava à procura desse. Eu já mostrei o Aprenda Rádio que eu tenho do Saba e do Cabreira, isso lá nos Estados Unidos. Esse daqui, eu tenho uma versão mais antiga desse, que está bem destruída. Essa aqui é a primeira versão que eu comprei, 89. Maravilhoso, pertence ao Luiz Antônio Alves Cardoso antes de mim, eu comprei num sebo, tá? Por R$5, em 89. Então já viu, não, 89 não era real não, isso aqui eu não sei que raios que era isso aqui não. Talvez isso aqui fosse o preço original lá do livro. Mas então, esse livro aqui eu já havia mostrado, mas esse aqui é o Aprenda Rádio, do Cabreira do Saba, que fala de coisas de mais válvulas, né? É um livro mais teórico, mas discorrendo sobre válvulas e não circuitos transistorizados. E aí que ele começa com um fundamento bem mais fundamental de física e etc, né? Matéria e tal, rádios, transmissões, etc. Esse tipo de livro é fantástico. E resistores e tal, essas coisas maravilhosas, capacitores, mostra até os diferentes tipos e tal. Isso aqui é absolutamente fantástico, tá? Então, válvulas termoiônicas, isso aqui é leitura, nossa, isso aqui dá para se divertir muito lendo esse tipo de coisa. Esse é o meu livro original, em excepcional estado, eu não me lembrava que estava em tão bom estado. Tá aqui, belezinha. Esse eu já mostrei também, o Aitan Póvias Ferreira. Esse daqui eu comprei quando eu já morava nos Estados Unidos, comprei o mais moderno. Esse aqui, eu achava que esse livro tinha sido perdido, é o meu original, até rasgou a capa aqui num acidente idiota. Mas esse é o meu livro originalíssimo, comprado em 1987, janeiro. Esse aqui é um livro excepcional também, eu já fiz uma abordagem dele mais a miúde, tá? No outro vídeo, vou deixar o link aí. Começa com física dos semicondutores e tal, e faz toda a tratativa de circuitos a diodo, e então ele mostra tudo, aliás, díodo, né? Curioso, ele fala díodo, mas faz toda a tratativa de circuitos a diodo, faz uma abordagem dos transistores de junção. Esse livro foi muito fundamental na minha carreira eletrônica, tá? E o legal, de novo, amplificadores e tal, o legal também é que ele tem cálculos. E curiosamente aqui eu tenho um cálculo, eu achei isso aqui, sabe o que é isso? Um cálculo, mas com isso aqui do meu estágio, do SG3524. SG3524 é um controlador de fontes chaveadas. Então, bastante curioso aqui, fiz os cálculos aqui na época do estágio. Achar essas relíquias é uma coisa incrível. Então, isso aí. Esse aqui é o do Aitan Póvias Ferreira. Depois você confere o outro vídeo que eu fiz sobre ele. E o último dos livros, para não encher muito o saco de vocês, esse é um livro bem mais novo, tá? Eu me lembrava dele, eu me lembrava logo quando eu o vi, mas eu não me lembrava que eu o tinha, tá? Esse é um livro em espanhol, também comprado em sebo, lamentavelmente, ó, lindaço, né? Da Philips, mas lamentavelmente o mofo pegou um pouco mais nele, tá? Mas, eu vou ficar com ele, né? E esse aqui é em espanhol, com 8 projetos detalhados, né? Então tá aqui, esse aqui é um livro realmente de válvulas para baixa frequência. Então, naturalmente, são válvulas são descrições de circuitos de áudio, né? Baixa frequência de áudio, né? Então, na realidade, ele vai aí construir, fazer toda uma tratativa se
toda uma tratativa em áudio. Então, realmente, um carinha, claro, sempre começa de teoria e tal, mas eu lembro que esse livro era bem mais prático. Ele começa com uma teoria básica, mas já vai falando de montagem, técnicas, né, interessantes de distribuição de carga e etc. Então, realmente, ele é um livro bem mais prático. Sendo da Philips, o que os caras queriam? Era uma literatura técnica para tentar vender válvulas, né? E isso aqui tinha, olha só, bem típico desenho da Philips. Eu lembro dos rádios esquemários Philips, todos eles usam mais ou menos esse cara. Esses diagramas aqui eu tenho um manual mini-watt que tem grandes curvas de dados, então isso é bem típico mesmo da Philips. Eles estavam tentando vender válvula, né? E tem uns carinhas aqui, se não me engano, eles têm uns esquemáticos. Olha, tem isso aqui na realidade é uma folha de dados. Opa! Essa é uma folha de dados e esse aqui é um diagrama esquemático, tá vendo? De um amplificador, né? Um exemplo de amplificador. Tá vendo? De 100 watts com duas L34 em contrafase. Olha só, classe B. Absolutamente fantástico. Então, realmente, esses livros são muito bacanas, tá? Várias curvas de dados. E realmente tem mais um outro circuito aqui, tá vendo? Numa prancha aberta aqui, tá vendo? Tá, amplificador de 35 watts, tá vendo? Então, fenomenal, fenomenal. Lamentavelmente, o mofo tomou conta. Não sei se isso aqui era o mofo da época, tá? Não creio que seja, talvez seja ao longo da vida útil. Mas esse também é um livro muito bacana. Bom, e para encerrar essa parte de relíquias, achei isso aqui. Revista eletrônica a identificação de transistores, pinagens de transistores. Tá aqui, BC549, aí você rola aqui, BC557, você puxa aqui, empurra aqui embaixo. Desculpa que com uma mão só complica muito, mas olha que bacana. Ó, BC389, 369, então a pinagem aparece aqui, o BC142, a pinagem aparece aqui, e aí você sabe aqui mais ou menos o tipo de aplicação do transistor, dependendo da corzinha dele. Olha que legal. E também se ele é PNP ou NPN, tá vendo? E aqui transistores de maior potência, tá vendo? Mesma coisa, você tem uma listinha de carinhas. Eu achei que esse tipo de coisa tinha se perdido há muitos anos. Gostei muito, vou ficar comigo, é uma relíquia do nosso tempo aí. Bom, pessoal, eu vou ficar com os componentes, eu vou mostrar os componentes em um vídeo próximo, senão esse negócio vai ficar muito longo e vocês vão ficar de saco cheio. Mas está aí a coleção atual de livros, tá? Absolutamente maravilhosos. É isso aí. Até a próxima.